senhores vereadores Santos Neves e Renata Paiva, autores da proposta de homenagem desta noite. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A pureza, como dizem os poetas, reflete a simplicidade e o jeito de vida que devemos ter para alcançar a glória. Simboliza uma verdade e vai carecer, entretanto, de ações de caráter e de consciência límpida para ser elevada como instrumento de existência sadia, acalentada pela sabedoria de servir ao teu Deus sobre todas as coisas. Mas, para principiar essa ação, é preciso abrir o coração e escancarar a alma, dela fazendo vertente de esperança que vai moldar-se às situações para ser realmente uma mensageira de boas novas. É preciso ser a alavanca que alicerça o sentimento para deixar ao relento a vaidade e os atropelos do cotidiano. É preciso, meus caros, desnudar-se e desgrudar-se de situações que acreditamos boas e que muitas vezes tingem com a cor da indecência o nosso íntimo. É preciso colocar à prova a força do caráter, com o intuito de que as tentações, por mais douradas que possam parecer, sejam apenas abreviaturas do caminho do bem. É preciso estar atento ao espírito conciliador para atingir os seus objetivos de vida, mesmo que pareçam estar fora do seu alcance. Vislumbre-os com os olhos do coração e os terá ao alcance de suas mãos. Talvez seja preciso agir como as aves migratórias, que povoam o mundo com seu canto e coragem de cruzar horizontes, certamente tudo para ficar mais perto do céu e de Deus. É preciso, meus caros, saber que a imaginação e os sonhos são mais importantes que o conhecimento e a própria experiência, pois em suas asas pode-se sobrevoar os céus e encantar-se com as dádivas que existem e que muitas vezes estão ocultas ao olhar do incrédulo. É preciso acreditar que o futuro pertence àqueles que creem na beleza de seus sonhos, pois somente assim atingirá o seu consciente e dele fará um meio atuante de ação em favor do seu semelhante. É preciso tomar-se pelas virtudes, como vestimenta natural do nosso cotidiano, e mesmo que rude, usá-la para exemplificar a humildade, quinhão que o nosso consciente nos outorga para vivenciar a vida de acordo com as leis de Deus. É preciso saber que é um privilégio devotar a vida às causas boas, pois são elas que vão amparar a nossa caminhada. É preciso, meus caros, escudar-se na certeza do que se valer de propósitos outros para impor vontades, que muitas vezes humilha o irmão menos bafejado pela sorte. A sabedoria, não raro, exige paciência e gestos de humildade, sem volúpias que possam deixar nódoas de mágoa ou de rancor. É por isso que se afirma que cabe a nós escolher o caminho da verdade e pedir a Deus para nos guiar com a finalidade de encontrarmos o refúgio do bem, onde nossa fé será agigantada pelo Espírito Santo, pois o Senhor é nosso pastor e nada temeremos, mesmo que andemos pelo vale da morte. Assim pensa o nosso homenageado, assim pensamos nós. Ele é paulista de terra roxa e teve uma infância marcada pela simplicidade. É formado em teologia pelo Instituto Bíblico Brasileiro e marca sua presença dedicando-se desde cedo ao ministério sacerdotal e à restauração de muitas famílias. O nosso homenageado
nesses anos todos de pastoreio, tem honrado sobremaneira a família como instrumento de união de Deus e se dedica à cidade, buscando a plenitude de satisfação da sociedade e dos seus irmãos, procurando sempre plantar a felicidade como um dos caminhos para se chegar ao Pai. Ações que buscam a satisfação da alma migram para o bem-estar, e esse trabalho social, educacional, religioso e fraterno merece e precisa ser reconhecido. Os vereadores Santos Neves e Renata Paiva, a exemplo desta casa, e em especial pela cidade de São José dos Campos, reconheceram esse trabalho multiplicador e que cadencia os seus integrantes a se aliarem a inúmeras causas. Poderíamos, com certeza, desfilar uma série considerável de realizações, mas a principal, sem dúvida, é a demonstração de amor a Jesus Cristo. É por isso tudo, meus caros, que hoje o povo de São José dos Campos estará homenageando, com muita honra, o pastor Antônio Marques Ribeiro. A vocês, sem exceção, que fazem parte da vida do pastor Toninho, o nosso reconhecimento. E mais do que isso, as nossas palmas. Nós passaremos então à composição da mesa diretora deste evento, que será presidida pela Sua Excelência, a senhora vereadora Renata Paiva. Com muito carinho, nós pedimos a presença na mesa diretora deste evento, ele que também é autor desta propositura, o sempre vereador Santos Neves. Em nome dos senhores vereadores presentes à mesa diretora, pedimos por gentileza que nos deem a honra de fazer parte da mesa deste evento o pastor Glaucio Marques Ribeiro, vice-presidente da Igreja Batista Renovada, acompanhado da sua digníssima esposa, Daniela de Oliveira Marques. Também vamos solicitar a presença na mesa diretora, ele que é o segundo vice-presidente da Igreja Batista Renovada, senhor Davi Marques Ribeiro, acompanhado de sua digníssima esposa, Maria de Lourdes Garcia Ribeiro. Neste instante, com a palavra, Sua Excelência, a senhora vereadora Renata Paiva, para a abertura oficial deste evento. Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo,
declaramos aberta a presente sessão solene. Quero aqui, inicialmente, agradecer, primeiramente, a Deus, né, por esta noite, pela presença de todos vocês. Recebam o nosso muito obrigada. Né? Quero aqui cumprimentar o nosso querido amigo e vereador, né, Santos Neves, né, que quero aqui, desde já, agradecê-lo, né, por estarmos juntos, né, nesse projeto, né, por termos assinado juntos a coautoria, né, desse projeto de lei, concedendo ao nosso querido pastor Toninho, né, um título de cidadão joseense, né, nessa justa e merecida homenagem. E quero aqui cumprimentar também a mesa, pastor Glaucio, sua esposa, né, também o Davi, sua esposa, né, e a todos vocês. Eu gostaria, nesse momento, de convidar a minha assessora Silvia, né, para que ela pudesse acompanhar o pastor Antônio Max Ribeiro e a nossa querida, né, pastora Elza, né, que pudesse trazê-los aqui ao plenário, recebendo aí com uma calorosa salva de palmas. Cumprimentar o nosso querido pastor Toninho, né, assim como ele é carinhosamente, né, conhecido por todos nós, pastora Elza. Quero também agradecer, né, ao nosso MC, José Carlos, né, nosso querido amigo também, que aceitou o convite de estar conosco nessa noite, abrilhantando, né, esse evento. Quero também agradecer, na pessoa da Andréia, toda a equipe da Igreja Batista Renovada, né, que pôde nos ajudar o tempo todo, né, contribuindo para que a gente pudesse oferecer, né, nesta noite, para o nosso querido pastor Toninho e toda a sua família, amigos, amigas, irmãos, irmãs, né, uma noite muito especial. Né. Quero também agradecer a nossa equipe, né, que também colaborou, e agradecer de uma forma especial, nessa noite, os funcionários dessa casa, né, que também estão nos acompanhando aqui nessa noite de trabalhos. Eu gostaria agora de pedir a todos para que a gente possa, todos os presentes, ficarem em pé para a execução do hino nacional. Gigante pela própria natureza,
Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Senhoras e senhores, depois dessa demonstração de pendor cívico, nós pedimos a presença nesta tribuna, que leva o nome do saudoso jornalista, radialista e advogado Álvaro Gonçalves, da senhora vereadora Renata Paiva. Boa noite, mais uma vez. Graça e paz. Amém. Lembrando que essa sessão solene está também sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara. Depois nós teremos aí no YouTube, né, onde aqueles que não puderam estar conosco aqui hoje ou acompanhando, né, poderão depois também assistir. Cumprimento inicialmente o vereador Santos Neves. Também quero cumprimentar a sua esposa, Kátia. Quero agradecer ao Santos, porque, pastor Toninho, Santos, há alguns meses atrás, chegou em mim e falou: Renata, você sabia que o pastor Toninho ele não é de São José dos Campos? Eu falei: não. Ele falou: não, ele não é daqui. O que você acha da gente propor, né, uma homenagem a ele, né, concedendo-lhe o título de cidadão joseense? Eu falei: tá aí, Santos, né? Eu acho que é mais do que justo, né, por tudo que o pastor Toninho, né, tem feito ao longo desses anos, né, por nossa cidade, né, de São José dos Campos. E aí a gente, né, iniciou o processo, né, do projeto de lei, né, e eu quero aqui deixar isso, né, registrado também a todos vocês, publicamente, né, que a iniciativa desse projeto partiu do nosso querido amigo vereador Santos Neves. Portanto, eu quero aqui agradecê-lo, Santos, por essa iniciativa e por poder compartilhar com você, né, dessa autoria. Quero aqui cumprimentar o nosso querido pastor, homenageado dessa noite, Antônio Marques Ribeiro, né, que é o nosso querido pastor Toninho, cumprimentar a pastora Elza, né, pastor Glaucio Marques Ribeiro, sua esposa Daniela de Oliveira Marques, senhor Davi Marques Ribeiro e sua esposa Maria de Lourdes Garcia Ribeiro, os netos, né, demais familiares, autoridades, né, pastores, pastoras, líderes aqui presentes, né, queridos irmãos e irmãs, senhoras e senhores, né, quero aqui agradecer imensamente a presença de todos vocês e a oportunidade de podermos compartilhar desse momento tão especial na vida do nosso querido pastor Toninho.
Com certeza, hoje é uma noite muito especial, que ficará marcada nos anais dessa casa e em nossos corações, onde, por iniciativa do vereador Santos Neves e também de minha autoria, apresentamos essa propositura, homenageando o nosso querido pastor Toninho, concedendo-lhe o título de cidadão joseense, que foi aprovado por unanimidade pelos vereadores desta Casa de Leis, pelos relevantes serviços prestados à nossa cidade. Nascido em Terra Roxa, como foi dito aqui, né, pelo nosso querido José Carlos, anteriormente distrito de Viradouro, e elevando-se à categoria de município em 1948, cidade do interior de São Paulo. Portanto, pastor Toninho é terra roxense, assim que fala, né, pastor? Isso. Veio para São José dos Campos, construiu uma história de vida exemplar, com altruísmo e dedicação. Um homem íntegro e sensível, esposo e pai amoroso, pastor cuidadoso e zeloso, comprometido com o reino de Deus e com cada ovelhinha do seu rebanho. Com certeza, pastor Toninho é um homem de Deus. Recentemente, nos deu um grande susto, mas, pela graça e misericórdia de Deus, está recuperado. E a nossa querida pastora, com certeza, tem cuidado muito bem do pastor Toninho, pois observei no culto de domingo, que estive presente lá na igreja, pastor Toninho bem coradinho, bem disposto e, como sempre, observando tudo e a todos. Mas me sinto muito honrada pelo privilégio de compartilhar essa comenda nesta noite, outorgando o título de cidadão joseense ao pastor Antônio Marques Ribeiro, nosso pastor Toninho, reconhecendo de grande relevância social e de evangelização os serviços prestados em seu ministério pastoral, à frente da Batista Renovada, que vivencia diariamente, ao longo de muitos anos, a missão integral da Igreja de Cristo, alcançando milhares de vidas em nossa cidade. Portanto, pastor Toninho, é com muito orgulho que hoje o reconhecemos como o mais novo cidadão joseense. Que Deus possa continuar abençoando sua vida, sua família e seu ministério. Parabéns e muito obrigada por tudo. Por gentileza, quem é o proprietário do Honda DZI 4992? Está presente? É da senhora? Estão perguntando se a senhora quer vender. Não? Porque o alarme disparou. Nós vamos ouvir nesse instante Sua Excelência, o senhor vereador Santos Neves. Eu quero cumprimentar todos na paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Glórias a Deus por esse momento que Deus preparou para nós nessa casa de leis. E nesse momento nos alegramos porque sabemos que a presença do Senhor ela é real aqui nesse lugar. Porque a igreja do Senhor se faz presente. Amém, queridos? Agradecemos a Deus por esse momento, eu considero ímpar na nossa vida. Eu tive aqui por 16 anos, participando e sendo membro da Câmara Municipal de São José dos Campos. E nós entregamos poucos títulos
Se eu não estou enganado, vereadora Renata, acho que 3 ou 4 homenagens nós prestamos no decorrer dos 16 anos que eu estive aqui. Mas esse momento é um momento que me alegra muito, porque nós iremos homenagear um servo de Deus, um homem comprometido com o reino do Senhor. Então, você que é ovelha do pastor Toninho, saiba que nós, membros da Câmara Municipal, é que nos sentimos homenageados na noite de hoje, por entregarmos uma homenagem, uma honraria singela ao pastor Toninho, pelos seus relevantes serviços prestados à nossa cidade. Não somente no campo espiritual, mas também no campo social. O que mais me alegra é que eu hoje posso ter o prazer de também ser uma ovelha do pastor Toninho. Estou conhecendo o pastor Toninho agora há pouco tempo, eu já conhecia antes, mas convivendo e sendo pastoreado, ministrado por ele, há cerca de 2 anos, eu, a Cátia, minha esposa, e algumas das minhas filhas, netos, também nos sentimos honrados e felizes, porque congregamos lá na Igreja Batista Renovada, glórias a Deus. Amém. Essa igreja que, em 2003, iniciou-se em uma garagem no Jardim Morumbi, na casa do irmão Uziel, e Deus já operou um milagre logo ali no início, quando Davi conheceu sua filha, os 2 casaram, e hoje nós temos essa família maravilhosa, que é o Davi, filho do pastor Toninho. Cumprimentamos também ao nosso querido homenageado, o pastor Toninho, a pastora Elza, ao pastor Glaucio, a Daniela, não vou chamar de pastora. E esse trabalho iniciou-se, como eu disse, nesse pequeno espaço físico, mas Deus o fez prosperar. E hoje tornou-se essa igreja grande e maravilhosa, onde muitas vidas e muitas famílias de São José dos Campos têm sido restauradas, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quando eu cheguei agora recentemente, ali, pastor Toninho, eu me alegrei muito, porque eu me deparei com várias vidas que conviviam comigo no mundo, e eu vi as pessoas ali levantando as mãos, louvando e glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. E ali, Renato, eu me alegrei muito, querido. Nós que realizamos tantos eventos mundanos ali no Morumbi, por aquela região, eu ali me encontrei com eles ali dentro da igreja, louvando o Senhor, e eu disse, verdadeiramente, o Senhor Jesus habita nesse lugar. Amém. Aleluias, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia nos fala, lá em 1 Pedro 2,10, porque vós não erais povo de Deus, e hoje sois povo de Deus. Vós não havíeis encontrado misericórdia, mas hoje encontrastes misericórdia. Era assim que nós vivíamos. Algo que me marcou também no primeiro culto que eu fui lá com a Cátia, eu vi o pastor ministrando e testemunhando de um trabalho que a igreja tem, que trabalha com trabalho social na rua, que é a Semente da Verdade, onde essas pessoas trabalham com prostitutas, com mendigos, e resgatam dependentes químicos da rua. Se o poder constituído, os governantes, o prefeito, o governador, o presidente da República,
se conhecesse o trabalho da igreja de Deus aqui na terra, valorizaria mais a igreja, porque a igreja do Senhor desenvolve um trabalho social maravilhoso aqui na terra. São famílias que são restauradas. Quando a igreja abraça o mendigo, que tira ele da sarjeta, é um a menos para dar trabalho para o poder público. E um fator que também muito me chamou a atenção foi quando o pastor também testemunhava nesse culto, que eu creio que logo lá no início do trabalho, ele levou para dentro da sua casa 25 dependentes químicos. Ali verdadeiramente ele demonstrou o amor pelas almas. Ele demonstrou o temor de Deus. E eu disse para a Kátia, falei, bem, nós vamos ficar por aqui. Muitos podem ter pensado, o Santos veio aqui buscar voto. Mas eu quero dizer para a noiva do Senhor Jesus nessa noite, o que alegra o meu coração hoje é me esforçar para que eu possa morar nos céus. Aleluia. Para que um dia nós possamos nos encontrarmos nos céus. Esse é o nosso projeto, queridos. E eu glorifico ao Senhor Jesus por Ele ter me alcançado, por Ele ter nos escolhido, porque a Bíblia diz, não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Eu glorifico. E eu a cada dia me alegro com o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é zeloso e Ele tem cuidado de cada um de nós. Então, queridos, nessa noite em que nós podemos entregarmos essa homenagem, essa honraria ao nosso querido pastor Toninho, que tem um zelo muito grande pela palavra. O profeta Jeremias, no capítulo 23, versículo 28, na parte B, diz que, e aquele que está a minha palavra, que prega a minha palavra com verdade. E é o que nós temos recebido toda semana ali na Igreja Batista Renovada. A palavra genuína, o pão fresco que nós recebemos ali toda semana. Então esse pastor é o sucesso da Igreja Batista Renovada. É porque as pessoas ali são libertas verdadeiramente pela palavra. O Senhor não inventa nada, porque sabemos que verdadeiramente é a palavra que liberta. E ali tanto o senhor quanto o pastor Glaucio, os demais obreiros daquela casa têm se primado pela palavra. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a Câmara Municipal, mais uma vez eu quero dizer, se sente honrada nesta noite, por nós podermos prestar aqui essa homenagem ao pastor Toninho. O pastor Toninho, ele tem se preocupado em preparar um povo para morar nos céus. O autor de Hebreus nos fala no capítulo 13, versículo 14, que nós não temos aqui cidade permanente, nós buscamos a futura, que é Jerusalém celestial. E nós sentimos nesses homens de Deus que verdadeiramente eles não têm vaidade, são pessoas simples. Eu fico observando o pastor Toninho, quando um outro está ministrando, ele está andando pelo corredor da igreja, olhando para o rebanho. E aí eu fui viajar um final de semana, né, bem? Na semana seguinte ele chegou para mim, o irmão não estava aqui domingo. Ele sentiu a minha ausência ali, aquilo alegrou o meu coração. Pastor que cuida das ovelhas, aleluias. Isso muito nos alegrou. Então, pastor, muito obrigado por tudo. Que Deus continue te renovando, trazendo vigor
tua vida, na vida dessa tua adjuntora, serva de Deus, a pastora Elza, mulher valente, mulher de oração, que também tem sustentado esse ministério. Então, meus queridos, eu encerro essa minha fala agradecendo também a minha querida amiga e companheira, a vereadora Renata Paiva, uma serva de Deus que tem honrado o nome do Senhor aqui nesse lugar. Eu quero aproveitar a oportunidade, e é isso, inclusive, que a Bíblia nos instrui, para nós orarmos pelas autoridades constituídas. E toda autoridade, ela só é constituída pela permissão de Deus. Romanos 13 nos fala isso. Ore por esse lugar. Ore pela Renata, ore pelo Macedo Bastos aqui, pelo presidente, por todos os vereadores. Ore pelo prefeito, independente da cor partidária, seja o seu partido ou não. Ore pelo governador do estado, pelo presidente da República, pelo Poder Judiciário. Ore pelas autoridades para que nós possamos vivermos em paz. E dessa forma, nós estaremos aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhoras e senhores, nesse instante, nós vamos, com muita honra, convidar para se apresentar o coral Elion, sobre a regência da senhora Camila Cordeiro. Enquanto o coral se posta, nós informamos aos presentes que esta Câmara foi inaugurada no dia 2 de fevereiro de 2002. Na época, o presidente era o senhor vereador Jorley Amaral. E ela tem o formato de um avião em homenagem a São José dos Campos, capital do avião. Adorai o Rei Jesus, Senhor.
Dou-te, Senhor, dou-te, Senhor, o meu coração. Dou-te, Senhor, o meu coração e os meus olhos procuram teus caminhos, o meu falar vem controlar e os meus passos vem guiar. Quero andar contigo e ver o teu agir, mostra-me o que tu fazes com quem se entrega a ti. Prontamente, Pai, te digo, eis-me aqui. Dou-te, Senhor, o meu coração e os meus olhos
Sem dúvida alguma, maravilhosa a apresentação do coral Elion. Aliás, arrepia, emociona e principalmente dá vontade de chorar. Eu até vejo, junto à plateia, alguns com os olhos lacrimejados. Então eu digo o seguinte: não tenha vergonha de chorar, porque as lágrimas nada mais são do que o suspiro do coração que brota pelos olhos. Nesse instante, vamos então pedir a manifestação do filho do nosso homenageado, o pastor Glaucio Marques Ribeiro, vice-presidente da Igreja Batista Renovada. Muito boa noite a todos os queridos que estão aqui. Eu gostaria de iniciar a minha fala declarando que Deus é bom mesmo, o nosso Deus é bom demais. Louvado seja Deus por estarmos aqui. Dito isto, eu quero cumprimentar a todos os integrantes da mesa, quero cumprimentar o nosso querido homenageado da noite, nosso amado pastor Toninho. E, evidentemente, eu também quero me dirigir a você que é amigo, que ama o pastor Toninho, que é ovelha dele e que hoje só enriquece e enaltece essa linda cerimônia da qual nós aqui estamos participando. Bem, meus queridos, falar do pastor Toninho é muito fácil, pois eu conheço muitos pastores que passam a vida toda preocupados em pregar grandes sermões e grandes mensagens. Porém, o pastor Toninho é aquele tipo de pastor que faz da sua própria vida a sua grande mensagem e faz da sua própria existência o seu grande sermão. O pastor Toninho, meus queridos, prega com o seu caráter e, quando é necessário, ele usa palavras. O homenageado desta noite não é só pastor de púlpito ou pastor de palanque. Ele ainda é aquele pastor à moda antiga que anda no meio das ovelhas, que olha profundamente nos olhos das suas ovelhas e tem prazer em estar com elas. Quando eu me debruço sobre as Escrituras Sagradas, eu vejo que os grandes sermões de Jesus não foram pregados para multidões, não foram pregados para muita gente, e sim para pessoas no particular. Basta lembrarmos aqui de Jesus e Nicodemos, por exemplo, Jesus e a mulher samaritana, Jesus e Zaqueu. Ou seja, o nosso grande mestre e salvador falava sim às multidões, mas o seu coração pulsava apaixonadamente por cada pessoa em particular. Ou seja, o nosso mestre e salvador falava assim a todos, mas ele se dirigia particularmente a cada um que estava na multidão. Isso significa que Jesus nos enxerga e nos distingue no meio da multidão. E essa marca podemos perceber claramente na vida do nosso pastor Toninho. Ele prega para muitos, mas concomitantemente ele conhece e ele atende cada uma das suas ovelhas. Hoje vivemos dias difíceis, e me refiro agora particularmente à nossa classe pastoral. Lamentavelmente, muitos pastores perderam-se no caminho, confundiram a missão com a ambição. Outros ainda trocaram seu chamado e o seu ministério pastoral por cargos e encargos políticos. Eu não estou dizendo com isso que o cristão não deve envolver-se com política. Muito pelo contrário. Penso que hoje, mais do que nunca, precisamos de homens e mulheres de Deus, capacitados, preparados, habilitados, chamados por Deus e vocacionados para a vida pública. Como posso mencionar aqui,
é o caso da nossa querida irmã Renata Paiva, é o caso do nosso querido irmão Santos Neves. Um homem e uma mulher chamados por Deus, vocacionados para a vida pública. E que, como instrumentos de Deus, já abençoaram e continuam abençoando a nossa cidade de São José dos Campos. Fica aqui, em nome da Igreja Batista Renovada, o meu agradecimento aos nossos queridos irmãos, a Renata e o Santos. Porém, eu gostaria de dizer que o pastor, aquele que de fato um dia recebeu o chamado pastoral, precisa lembrar que recebeu uma santa vocação e que, segundo a palavra de Deus, não deve envolver-se com outros negócios e encargos deste mundo, senão gastar a sua vida na pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Como certa vez disse o reverendo Billy Graham, já fui convidado para ser senador, já fui convidado para ser governador, já fui convidado para concorrer como presidente dos Estados Unidos da América, mas recebi a missão de pastorear o rebanho de Cristo e não troco minha missão por nenhuma ambição deste mundo. Neste sentido, meus queridos irmãos e amigos, a Igreja Batista Renovada é mais do que privilegiada, porque nós temos um pastor que não troca a sua missão por nenhuma ambição deste mundo. Já recebeu muitos convites, mas ele sabe muito bem qual é a sua missão. Não se perdeu no caminho. De modo que, nesta noite, eu expresso aqui a honra de ter o pastor Toninho como pai espiritual da Igreja Batista Renovada em São José dos Campos. Uma igreja que ainda tão jovem, uma igreja que ainda, podemos dizer assim, incipiente na sua vida e no seu ministério. É uma igreja que hoje possui mais de 2.500 ovelhas apaixonadas por Jesus. Uma igreja que, como já foi dito aqui, prepara pessoas para ir ao céu, mas também faz dela bons e honrados cidadãos na cidade de São José dos Campos. Isto, sem dúvida alguma, deve-se ao pastoreio que nós temos recebido nesses anos. Portanto, eu quero encerrar a minha brevíssima participação nesta noite, dirigindo-me agora, particularmente, ao homenageado desta noite. Pastor Toninho, meu pai, ou como dizemos no particular, papai, a sua vida é e sempre será a minha grande referência, o meu modelo, a minha inspiração como homem e como pastor. Portanto, posso dizer nessa noite, sem medo de errar, se o Senhor, meu pai, fosse o Moisés, eu seria o Josué. Se o Senhor fosse o Elias, eu não tenho dúvida nenhuma de que eu seria o Eliseu. Se o Senhor fosse o apóstolo Paulo, que plantou igrejas, que sistematizou toda a teologia cristã e que escreveu mais da metade do Novo Testamento por inspiração de Deus, se o Senhor fosse o apóstolo Paulo, eu não tenho dúvida de que eu seria o jovem Timóteo. Pastor Toninho e meu pai, para o senhor ter ideia da minha admiração pela sua vida, se o senhor fosse o Batman, eu seria o Robin. Sem dúvida alguma. Se o senhor fosse o Patati, com muita alegria, com muito prazer, eu seria o Patatá. E lembrando os seus netinhos que estão ali, o Samuel e o Isaac, e a Sara e a Bia, que já são maiores, mas lembrando os menores ali, o Samuel e o Isaac, se o senhor fosse o Bob Esponja, com certeza eu seria o Patrick. Mas como, meu pai, o senhor é o pastor Toninho, então eu tenho a honra e o prazer de dizer nessa noite que eu, Glaucio,
sou seu filho, sou seu discípulo, sou seu braço direito, sou seu fã número 1. Em nome de toda a Igreja Batista Renovada e em nome da cidade de São José dos Campos, receba o nosso amor, receba o nosso abraço e receba todo o nosso reconhecimento pela sua vida, pelo seu ministério, por tudo aquilo que o Senhor tem sido na nossa vida. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Senhoras e senhores, esta sessão está tão bonita que vai deixar saudades. Saudade, palavra doce, que traduz o amargor. Saudade como se fosse espinho cheirando a flor. Meus caros presentes, nesse instante, vamos então convidar para uma execução de um solo a cantora Marcena Helena. Eu não podia deixar de estar aqui, né? E dizer para o Senhor que eu amo muito a sua vida, como meu pastor e também como um pai para mim. Cantar é uma forma apenas de dizer o quanto eu sou grata a Deus por conhecer um homem de caráter, que me ensina todos os dias a amar o reino dos céus e servir ao Senhor de todo o coração. Obrigado, pastor, por continuar mostrando para mim e para essa pequena parcela do rebanho que o Senhor deu ao Senhor, pastor, o caminho para o céu. O Senhor é o nosso pastor e nós nos orgulhamos disso. Sua história é um exemplo para mim. O seu testemunho tem me aproximado de Deus. Se eu viver mais de 70 anos, quero ser como você, pastor. Sua casa testifica sobre quem você é. Sua obra, sua vida, seu amor, sua fé. Os meus filhos vão saber que se hoje adoro a Deus, é por tudo que você me ensinou. Profeta do Senhor, homem de Deus, escolhido para curar as feridas da minha alma, homem de fé, que tem dedicado a mim o seu amor e proteção, homem amado, quando fala faz até dentro de mim um coração. Pastor, você é o profeta da minha geração.
Sua casa testifica sobre quem você é. Sua obra, sua vida, seu amor, sua fé. Os meus filhos vão saber, porque hoje eu adoro a Deus. É por tudo que você me ensinou. Profeta do Senhor, homem de Deus, escolhido pra curar as feridas da minha alma, homem de fé, que tem dedicado a mim o seu amor e proteção. Tu és um homem muito amado, muito amado. Quando fala, faz arder dentro de mim o coração. Oh, meu pastor, você é um profeta da minha geração. Você é o profeta, a voz de Deus nessa nação. Você é o profeta da minha. És um homem de Deus, escolhido pra curar as feridas da minha alma, homem de muita fé. Quando fala, faz arder dentro de mim o meu coração. És um homem muito, muito, muito amado. E quando fala, faz arder dentro de mim o coração. Oh, meu pastor, você é o profeta da minha geração. Você é o profeta dentro desta nação. Você é um profeta levantado por Deus. Você é o profeta da minha geração. E muito amado por Deus e por todos nós. Senhoras e senhores, todo o evento tem 2 pontos importantes. E claro que o primeiro é por contar com a prestigiosa presença de cada um de vocês. É por isso que eu peço, por gentileza, que todos possam ficar em pé. E chamo para a frente da mesa os senhores vereadores Renata Paiva e Santos Neves, os autores da proposta de homenagem ao pastor Toninho. Porque é na presença de vocês, e principalmente com o testemunho de cada um de vocês, que a Câmara Municipal de São José dos Campos, nesse instante, vai outorgar o título de cidadão joseense ao pastor Toninho, que nesse instante vai se dirigir à frente da mesa para receber a láurea outorgada por todos nós. Minha cidade, como tantas que já vi, tem crianças nas calçadas,
gente humilde no jardim. Tem avenidas, praças, ruas asfaltadas, todas muito iluminadas. Como é bom viver aqui. Céu sempre aberto, terra limpa e hospitaleira. Vamos pedir ao homenageado que fique em frente à mesa, pois certamente, se ele tem conquistado o amor e tem percorrido com muito brilho a sua estrada de vida, é porque ao seu lado existe alguém tão importante quanto ele. Nesse sentido, por favor, que também se dirija à frente da mesa a pastora Elza de Camargo Marques. Edifícios coloridos, não me canso de te amar. Dos campos tão floridos, não me A pastora Elza gostaria de agradecer à Câmara pela singeleza da homenagem. E claro que ela vai outorgar ou dar à Câmara Municipal talvez o maior prêmio que se possa dar aos seus semelhantes, a Bíblia Sagrada. Tem crianças nas calçadas, gente humilde no jardim. Tem avenidas, praças, ruas asfaltadas, todas muito iluminadas. Como é bom. Continuando, nós vamos pedir ao filho Davi Marques Ribeiro, que é o segundo vice-presidente da Igreja Batista Renovada, que, em nome de toda a congregação, preste a sua homenagem ao pastor Toninho com a entrega de uma placa comemorativa a essa data. Um povo unido, branco, negro, imigrante, operário, estudante. Boa noite a todos. É um pecado deixar eu por último para falar, viu? Depois do meu irmão, depois de todos falando, deixar eu por último é um pecado, viu? Eu quero deixar aqui o meu boa noite, excelentíssima vereadora Renata Paiva, excelentíssimo vereador Santos Neves, a todos que fazem parte da mesa aqui em cima, meu irmão, minha cunhada, minha esposa, mamãe, papai. Eu vou fazer vocês chorar. A todos que estão aqui, muito obrigado pela presença de vocês e a paz do Senhor a todos. Amém? A Igreja Batista Renovada, em São José dos Campos, tem a honra de homenagear o pastor Antônio Marques Ribeiro, meu pai, meu amigo. Homem de fé, oração, visão, fidelidade e entrega ao reino de Deus. Receba o carinho e gratidão do rebanho pela vocação abnegada com amor e zelo no exercício pastoral desta igreja. Fala de você, papai. É fácil falar, porque eu tenho um exemplo de um homem fiel, um esposo fiel, dentro da minha casa. E eu sempre falo isso. Eu falo isso todas as vezes que eu tenho oportunidade.
Deus não poderia ter me dado um pai melhor. Eu acho que eu prefiro pregar nos 3 cultos, viu? É mais fácil do que falar agora. Mas eu te amo, papai, pelo que o senhor é. Nós vamos pedir, por gentileza, que os demais participantes da mesa possam se postar à frente da mesa para fazermos o registro histórico deste momento. Pediria antes que o filho Davi enxugasse as lágrimas para não sair. As autoridades retornam aos seus lugares na mesa diretora e, claro, que aqueles que quiserem uma cópia dessa foto, deste momento, poderão requerer pela módica quantia de um muito obrigado. Continuando, é claro que todos vocês conhecem de cor e salteado a vida, o trabalho do pastor Toninho, mas nós vamos exibir um vídeo com fotos e depoimentos, que vai contar um pouquinho mais da vida e do trabalho do nosso homenageado. Eu pediria a atenção de todos, então. O pastor Antônio Marques Ribeiro, filho de João Marques Ribeiro e de Laura Marques Rezende, nasceu em Terra Roxa, São Paulo, no dia 3 de julho de 1949 e chegou em São José dos Campos em 1977. Formado em teologia pelo Instituto Bíblico Brasileiro do Estado de São Paulo, atuou como professor de teologia, ministrando aulas por mais de 10 anos na Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. No dia 27 de março de 1993, em uma pequena sala para 15 pessoas, o pastor Antônio Marques começava a Batista Renovada, localizada no Jardim Morumbi. Em pouco tempo, a necessidade de um lugar maior foi inevitável. Atualmente, a igreja possui mais de 2.500 membros. A Batista Renovada destaca-se como uma igreja que contempla o evangelho integral, isto é, possui muitas frentes de trabalho, abençoando a comunidade joseense nos âmbitos espiritual, emocional e social. No ano de 2003, o pastor Toninho levou 25 jovens dependentes químicos para morar em sua própria residência. Ensinou, discipulou e os tratou como filhos. Atualmente, muitos deles totalmente recuperados são pais de família, profissionais qualificados e homens honrados que dignificam a Igreja de Cristo e a sociedade joseense. Esses rapazes tratam e amam o pastor Antônio Marques como pai. O pastor Toninho também realizou trabalhos de evangelização por muitos anos em cadeias, casas de custódia e presídios de segurança máxima, pregando a palavra de Deus a detentos de altíssima periculosidade, sempre na intenção de anunciar o evangelho de Jesus Cristo e restaurar até as mais perdidas almas. Hoje, com quase 40 anos de pastorado,
O pastor Antônio Marques destaca-se como conselheiro, mestre da palavra de Deus e administrador. Sempre acessível, é um pastor que não abre mão de estar no meio das ovelhas. Dedica-se ao ministério pastoral de corpo e alma. É casada há 43 anos com a pastora Elza de Camargo Marques, com quem compartilha a paixão pelo reino e pelas almas perdidas. O seu filho primogênito, Glaucio Marques Ribeiro, é pastor, teólogo e psicólogo clínico com pós-graduação em análise de comportamento. O seu filho caçula, Davi Marques Ribeiro, é graduado em processamento de dados, publicidade e marketing e líder do Ministério de Comunicação da Igreja Batista Renovada. Ambos os filhos são homens honrados e servos de Deus atuantes na Igreja de Cristo. Hoje, educam os seus filhos com o mesmo amor e firmeza que aprenderam do Pai. E é com grande alegria que homenageamos este homem de Deus, humilde, amigo, ilibado em seu caráter, profundo nas Escrituras Sagradas, exemplo na família e amado por suas ovelhas. Sua vida e trabalho no reino de Deus só enriquecem e abençoam a cidade de São José dos Campos e seus moradores. Esse é o nosso querido e amado pastor Antônio Marques Ribeiro, a quem honramos nesta noite. Pastor Toninho, a Escola Teológica da Igreja Batista Renovada também quer homenageá-lo. Se hoje temos firmeza nas Escrituras Sagradas e somos uma igreja firmada na Palavra de Deus, é porque temos um líder no qual nos espelhamos. Obrigado por ser esse exemplo de homem de Deus. Então, pastor Toninho, o que falar do nosso pastorzão? O nosso pastor Toninho é o nosso Moisés. Deus o escolheu, Deus o separou para guiar a nossa igreja, para liderar a nossa igreja. O nosso pastor Toninho é o nosso mentor, ele é o nosso conselheiro, é o nosso líder, é um pai espiritual para nós aqui na Batista Renovada. E quando eu vejo a nossa igreja assim, em comunhão, nesse crescimento da nossa igreja, o reter da palavra, a sede de Deus que nossa igreja tem, eu só posso concluir assim uma coisa, é que a Igreja Batista Renovada é o reflexo do relacionamento profundo que o nosso pastor Toninho tem com Deus. Pastorzão, receba da nossa igreja, de todos da Batista Renovada, da família da fé, um abraço carinhoso. Nós o respeitamos, nós o amamos, nós o admiramos muito, pastorzão. Estamos com o Senhor até o fim, até o fim. É nóis, pastor. Sua história é um exemplo para mim. O seu testemunho tem me aproximado de Deus. Se eu viver mais de 80 anos, quero ser como você, pastor. Sua casa testifica sobre quem você é. Sua obra, sua vida, seu amor, sua fé. Os meus filhos vão saber que se eu hoje adoro a Deus, é por tudo que você me ensinou. Profeta tem dedicado a mim
Senhoras e senhores, nesse instante, nós então vamos ouvir as palavras do pastor Toninho. Muito boa noite, a paz do Senhor a todos. Depois de tantas falas, e talvez agora pouquinho, eu fiquei pensando comigo mesmo, estou ficando velho, estou ficando frouxo. Senti as lágrimas nos olhos, mas quero louvar ao Senhor pela sua vida, querido, querida do Senhor, você, meu amigo, amiga, você, nossa ovelha em Cristo. Eu quero agradecer a Deus pela sua presença aqui. Você está enriquecendo a minha vida nesse momento. Eu tive um professor de teologia que antes que eu completasse o curso, eu gostava muito de conversar com ele. Ele já era de bastante idade, mais de 80 anos. Não era tanto assim, né? Mas eu gostava muito de conversar com ele. Ele dizia: antes que eu terminei o curso, o senhor o recolheu. Mas ele sempre me dizia as mesmas coisas. Ele pegava uma caneta, eu não tenho uma caneta agora, mas ele pegava uma caneta e ele dizia: Toninho, não seja 8, nem 80. Fique nos 40. Com isso ele estava dizendo: busque o equilíbrio. E uma coisa que ele sempre me dizia, e para mim não fazia o menor sentido, era que ele dizia assim: lembre-se sempre disso. O pastor é o mais amado e algumas vezes o mais odiado, porque ele tem que tomar algumas posições. Mas eu me alegro porque, de repente, eu seja odiado por alguns, mas por 99% eu sou amado. E eu sei que não sou perfeito, eu sei que eu tenho os meus momentos, mas mesmo naqueles momentos eu estou amando, e eu sei disso. Neto de italianos por parte de mãe, neto de portugueses por parte de pai, tanto que minha avó chamava-se Maria da Glória e o meu avô Joaquim. Não há nenhuma dúvida, né, irmãos? Eu quero agradecer a presença de todos os irmãos, amigos. Agradeço a presidência da casa que está ocupando nessa noite, Renata Paiva. Agradeço também aos Santos Neves, os propositores deste momento, do título a mim concedido como cidadão joseense. Obrigado, Deus, em primeiro lugar. Obrigado, Elza. Obrigado, Glaucio. Obrigado, Davi. Obrigado, Dani, Dê, aos netos, duas moças ali na frente, Sara e Beatriz, ao Samuel, todo engravatado ali, ao Isaac. Eu louvo a Deus por fazerem parte não só deste momento, mas parte atuante de uma história de lutas, mas, acima de tudo, de realizações. Recebo esse título também pela minha amada Igreja Evangélica Batista Renovada. Homens, mulheres, jovens, adolescentes que têm dado o melhor das suas vidas ali no reino de Deus.
da sua fé em nosso Deus e no seu Filho Jesus Cristo, com a atuação do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo que sempre nos acompanha, nessa crença de uma melhoria de vida e de salvação a todo ser humano. É isso que nós cremos. Reunidos hoje, eu lembro da oração do Senhor Jesus Cristo no Evangelho de João, no capítulo 17, que diz que nós somos um. E hoje, reunidos, mais uma parte da história da Igreja Batista Renovada, como foi dito, é impossível separar a minha vida da vida da igreja. E uma certa vez, um jovem da igreja, que hoje já é adulto, casado, disse: você não tem vida social. E eu depois meditei e disse: é verdade. A minha vida é a igreja. A minha vida social é a igreja. As minhas alegrias são a igreja, porque tudo é igreja. Amém, queridos? Amém. E eu, depois de muito tempo, não sei qual o sentido que ele falou, mas ele falou uma verdade. Eu não tenho igreja. Para mim, se eu vou pescar, eu quero estar com as pessoas da igreja. Se eu vou jogar ou brincar lá de futebol, é igreja. Em casa, é igreja. Mas, reunidos aqui, eu posso dizer nessa noite: agora nós nos pertencemos mais. Estamos mais unidos, porque caminhamos um pouquinho mais. E da origem que eu sou, por parte de pai, meu pai nasceu no navio de Portugal para cá, eu quero lembrar o poeta português Fernando Pessoa, e eu considero a minha igreja ou a igreja do Senhor Jesus, ao qual nós estamos inseridos, eu a considero como uma aldeia, no melhor sentido que nós podemos entender. E o poeta português Fernando Pessoa diz: da minha aldeia vejo o quanto da terra se pode ver o universo. Por isso, a minha aldeia é tão grande como qualquer outra terra, porque eu sou do tamanho do que eu vejo e não do tamanho da minha estatura. E a Igreja Batista Renovada, talvez muitos haviam, e quando nós começamos naquele salãozinho tão pequeno, ali na casa do irmão Uziel, da irmã Rosa, e que muitos passavam e às vezes sorriam e brincavam, porque todos conhecem a história, era 15 que cabia lá dentro. O dia que entrou uma outra pessoa e ficou endemoniada, parece que havia mais lugares, porque se espalhou, né? Mas eu conseguia ver, da minha aldeia, um lugar muito grande. E lembrei-me dessa poesia. Da minha aldeia, vejo quanto da terra se pode ver o universo. Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer. Eu via tantos homens de Deus crescendo. Eu disse: eu quero ganhar muitas almas para Jesus. Porque eu sou do tamanho do que eu vejo, e não do tamanho da minha altura. Eu quero lembrar a Igreja Evangélica Batista Renovada. Querido, você que está aqui prestigiando esse momento, e eu não posso dimensionar o valor que isso é para mim. É muito importante. Estamos aqui em São José dos Campos há 39 anos. Vim dessa cidadezinha tão pequena, chamada Terra Roxa, lá no estado de São Paulo. Mas é muito importante a sua presença aqui nessa noite. Mas eu quero dizer que nós temos muito a comemorar. Eu tenho muito a comemorar, porque essa casa resolveu dar este título ao seu pastor. Ele está dando à igreja. Mas eu digo que eu tenho mais ainda a me alegrar e a comemorar,
E você, meu querido, ontem à noite, quando eu estava, já tarde da noite, escrevendo, eu tenho esse costume, né? Eu não uso computador, eu não uso tablet, eu não uso absolutamente nada. Como disse o pastor Glaucio, eu sou das antigas. O dia que a minha mão e os meus sermões são todos escritos, eu escrevo 30, 40 folhas, que depois sobra só 10, 20, e acabo pregando sem olhar, porque já está aqui dentro de mim. Mas o dia que a minha mão não puder, somente nesse dia, quando a minha mão não tiver mais forças para levantar uma caneta, aí eu estarei encerrando a minha carreira. Mas eu tenho muito a comemorar, e eu quero dizer para você, querido, e o Senhor colocou no meu coração para dizer, você que veio aqui, todos aqueles que não puderam vir aqui, mas que realmente confiam e creem na palavra de Deus. Nós temos muito a comemorar. Você, meu querido, querida que está aqui nessa noite, você tem muito a comemorar, pois eu e você temos sido escolhidos para receber o título de cidadão dos céus. Amém. Indicado pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi enviado para religar o homem com o seu Criador. E eu lembro o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que todos nós podemos falar juntos, porque é o texto áureo da Bíblia e que todos nós sabemos de cor salteado. Aliás, todo cristão deve saber. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus morreu por todos. Deus morreu por todos. Por isso que nós cremos que essa é uma crença para que todos sejam alcançados. Evidentemente, você conhece a Bíblia, sabe que nem todos serão. Mas esse é o sonho e o desejo de Deus. Por isso ele enviou Jesus Cristo. Assim como o título de cidadão josuense é uma ortoga entregue a pessoas escolhidas pelos dignos parlamentares que aqui estão, desta casa, o título de cidadão dos céus é reservado para todos aqueles que foram chamados, escolhidos e que estão sendo capacitados e que amam a vinda do Senhor Jesus. Então, o que está por vir é melhor. Alguns dizem, não, mas isso é frase de efeito, o que está por vir. O melhor já veio Jesus, é verdade. Mas no contexto geral, na sua vida, na minha vida, o que está por vir é sempre melhor. Porque amanhã você vai ser melhor do que hoje, como hoje você é melhor do que ontem. E o que nos espera, queridos, é infinitamente melhor. Transfiro para o Senhor Jesus Cristo toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Lembrando, agora o salmista, no Salmo 103, versículos 1 e 2, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E eu ordeno a minha alma, bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. E eu não me esqueço. E lembro a afirmativa do apóstolo Paulo, e faço agora das palavras de Paulo lá em Romanos 11, 36, as minhas palavras. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado, queridos. Muito obrigado mesmo, de coração. Sua história é um exemplo para mim. O seu texto. Meus caros presentes,
foi colocado à entrada deste plenário um caderno e todo aquele que queira deixar uma mensagem de apoio, de gratidão ao pastor Toninho, poderá fazê-lo. Aliás, nós esperamos que muitos o façam até como forma de apoio ao pastor Toninho. Nesse instante, para as considerações finais, com a palavra a senhora presidente da mesa, vereadora Renata Paiva. Por gentileza, podem se sentar. Pastor Toninho, eu entendo que realmente Deus, né, é na tua vida, e o teu ministério é um chamado de Deus, né? Nós que estamos na política, né, também sabemos o quanto é difícil, o quanto é árdua, né, a nossa caminhada. A política na minha vida, por exemplo, é um chamado de Deus, é um ministério de amor, de justiça social e de serviço ao próximo. Se não fosse, com certeza, eu já teria desistido, eu já teria abandonado há muitos anos. E se não fosse pela misericórdia, pela proteção de Deus, com certeza eu não estaria aqui hoje, né? Então, eu peço realmente que a igreja possa continuar orando por nós, como colocou o vereador Santos Neves. Precisamos de muita cobertura espiritual, né, que Deus possa realmente nos revestir, nos direcionar, né? Até aqui, Deus, né, tem me sustentado, tem me abençoado, para que eu possa realmente continuar sendo digna da missão que Ele me confiou, né, e da confiança de todos vocês. É uma grande honra, é um privilégio, né, estarmos aqui nessa noite, né, sobretudo da minha parte. Santos Neves é ovelhinha do Senhor, né? Eu não tenho esse privilégio, mas me considero como tal, né, pelo carinho, pelo respeito que eu sempre tive pelo Senhor. O conheço desde 2009, né, e ao longo desses anos, sempre que eu posso, né, estou congregando lá com os irmãos, né, para que a gente possa realmente compartilhar da palavra, né, louvando e adorando a Deus, né, junto com os irmãos e irmãs, né, e esse plenário repleto de pessoas nada mais é do que uma pequena demonstração, né, do amor, né, do respeito, da admiração que todos nós temos pelo Senhor. Que Deus continue abençoando a tua vida, esse ministério de amor que Deus lhe confiou e que o Senhor tem honrado, né, com obediência, com temor, né, sendo um exemplo para todos nós, né? A gente vê o carinho, né, que a igreja tem pelo Senhor, sou testemunha disso, em todas as vezes que eu tenho a oportunidade de compartilhar com os nossos queridos irmãos e irmãs, né? E isso nada mais é do que fruto, né, do teu ministério, né? Que Deus continue renovando a tua vida, a tua saúde, a tua coragem, né? Mas, sobretudo, a tua esperança, tá? De continuar investindo, né, nas pessoas, né, e alcançando e resgatando almas cada vez mais para o reino de Deus. Eu quero agradecer essa noite a presença de todos vocês, juntamente com o meu irmão e colega Santos Neves, né, agradecer, né, a oportunidade de estarmos aqui nessa noite fazendo essa homenagem singela, né, concedendo esse título, né, de cidadão joseense. Sim, cidadão joseense ao pastor, né, Toninho, que São José dos Campos, com certeza, se orgulha muito da sua história. Hoje o aniversário é do Davi, mas somos todos nós que fomos presenteados, né, por Deus, né, por estarmos aqui hoje compartilhando desse momento tão especial na vida do pastor Toninho e de seus familiares. Muito obrigada a todos, que Deus abençoe a vida de vocês, né, que Deus possa recompensá-lo, pastor Toninho, por tudo, né. Quero aqui agradecer aos funcionários dessa casa mais uma vez, a TV Câmara, a nossa equipe, né, aqueles que nos acompanharam pela internet também, né, e a todos que, de alguma forma, puderam contribuir, né, para que pudéssemos realizar, né, essa sessão solene nessa noite de hoje, e de uma forma também singular ao nosso querido amigo José Carlos, que se prontificou
né, voluntariamente estar aqui conosco hoje para prestar essa homenagem ao nosso querido pastor Toninho. Portanto, nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada esta solenidade, agradecendo a presença de todos nessa homenagem. E eu gostaria que todos pudessem se levantar, ficar em pé e aplaudir ao Senhor, né, glorificando e adorando, né, pela vida do nosso querido pastor Toninho e por tudo que ele representa para todos nós.